Boa noite, meninas, tudo bem? Hoje a aula será realizada, né, sobre a montagem, a modelagem e design de sobrancelha. Eu sei que algumas meninas não conseguiram entrar, né, na aula, tá dando erro no link que estava sendo gerado, que já tá lá no AVA, eu vou verificar, tá? Então, eu vou gravar a nossa aula, tá bom? Então, primeiramente, a nossa aula seria a correção da atividade que a gente fez, né, no dia 27. Então, eu vou corrigir para vocês. Eu já lancei a nota lá no sistema, então depois vocês conseguem visualizar essa nota da atividade. Então, a primeira pergunta foi qual a finalidade da ionização com a corrente galvânica, né? Então, a resposta correta é aumentar a penetração dos princípios ativos dos cosméticos eletrolíticos ionizantes, né? Então, a função da corrente galvânica é fazer essa ionização no nosso couro cabeludo, né? A gente precisa de cosméticos que façam essa ionização para melhorar essa permeação de ativo, né? A segunda pergunta era para vocês definirem a automaquiagem. Então, a resposta correta é uma técnica no qual a pessoa faz a própria maquiagem sem esquecer as combinações das cores e formato do rosto, né? Então, muita gente colocou algumas coisas que eu super considerei, tá? Então, a automaquiagem é quando a pessoa, ela faz a própria maquiagem, tá? A próxima pergunta, qual é a ordem correta para aplicar a maquiagem? Então, a resposta correta é corretivo, base facial, pó facial, blush, máscara de cílios e batom, né? Então, essa é a sequência de uma aplicação de maquiagem. O que é um paquímetro, né? Então, é uma régua para verificar a simetria do rosto. Então, algumas pessoas colocaram que era um objeto de medição, mas não colocou o que era. Outras pessoas colocaram é um objeto de fazer limpeza de pele. Então, assim, teve bastantes respostas erradas e algumas respostas que eu super considerei, tá? A outra pergunta é: atualmente, qual é o padrão de sobrancelhas mais indicadas, né? Então, tinha a opção arqueada e fina, grossa, reta e levemente arqueada, arredondada e grossa. Então, a resposta correta é grossa, reta, levemente arqueada, tá? Então, essa é a resposta correta. A próxima pergunta, quais são os formatos geométricos do rosto, né? Então, era uma pergunta de alternativa, então estava oval, triangular, losango, triângulo invertido, todas as alternativas corretas. Então, a resposta é todas as alternativas corretas, tá? A próxima pergunta foi sobre o sistema linfático, né? O sistema linfático possui válvulas no trajeto do vaso com a finalidade de manter um único sentido durante o fluxo da linfa, favorece a comunicação com o sistema circulatório, encaminha a linfa e mantém o fluxo, né? Algumas pessoas erraram essa questão. A questão correta é manter um único sentido durante o fluxo da linfa, tá? Então, a gente precisa manter o fluxo correto, né? Nem muito devagar e nem muito rápido. A gente tem que manter um fluxo para levar a linfa até os linfonodos. A próxima pergunta são quais são as contraindicações para a drenagem linfática manual, né?
Então, tinha edema, linfedema e varizes, neoplasia, disfunções renais e infecções, edema e linfedema. Então, neoplasia, disfunções renais e infecções é a resposta correta, tá? A próxima pergunta foi: quais são as funções do aparelho de alta frequência em tratamento capilar? Vocês colocaram muitas coisas, alguém colocou fungicidas, outras colocaram que era para aumentar a oxigenação. Algumas coisas eu coloquei, tá, na pergunta. Então, se colocasse bactericida, desinfecção, estímulo à circulação, já estaria correta, tá? A pergunta sobre os óleos essenciais são extraídos de flores, folhas, casca e sementes. Quais dessas são componentes ou óleos essenciais em tratamento capilar? Né? Então, eu coloquei alface e cereja, tangerina e bergamota, lavanda e alecrim. Quem colocou lavanda e alecrim está correta, tá? Pergunta sobre argila. É utilizada em técnicas terapêuticas desde os primórdios de humanidade na estética. Ela é empregada em tratamentos do couro cabeludo com a seguinte finalidade: rejuvenescimento e lipólise, edema e estria, diminuição de oleosidade, descongestão tecidual e secativa. Todas as alternativas estão corretas. Então, quem colocou que diminuição da oleosidade e descongestação tecidual secativa, tá correta, tá? A próxima pergunta foi: quais são os tipos de cabelos, tá? Então, cabelo liso, cabelos ondulados, cabelos cacheados e cabelos crespos estão corretas as alternativas, tá? A próxima pergunta foi: o que é alopecia erata? Então, o que é uma alopecia erata? É uma queda dos cabelos ou pelos por interrupção de sua síntese em que ocorre obstrução ou atrofia dos folículos, né? Então, algumas pessoas colocou perda de cabelo total, perda de cabelo por fatores emocionais. Eu também dei uma considerada, tá? Quais são os efeitos fisiológicos do vapor de ozônio, né? Então, foi uma pergunta de alternativa. Modelagem e tissular, filtração e bactericida, aumento da circulação e aumento da oxigenação, lipose e efeito bactericida. A alternativa correta é aumento da circulação e aumento da oxigenação, tá? E a última pergunta do questionário foi: o que é preciso para uma ótima avaliação de ficha de anamnese, de visagismo e maquiagem? Então, a gente precisa saber o histórico desse paciente, né? Os dados, os dados pessoais desse paciente, saber o formato geométrico predominante do rosto, proporção do rosto, estrutura da face, dos olhos, nariz, boca e queixo. Então, a gente precisa ver tudo isso na ficha de anamnese, de visagismo e imagem pessoal, tá? Meninas, na hora que eu fui lançar a nota para vocês, eu verifiquei que vocês não estão fazendo atividade transversal, tá? Eu preciso dessa atividade transversal no sistema de vocês, porque isso conta muito na pontuação. É uma pontuação alta nessa atividade. Então, eu preciso que vocês façam essa atividade transversal e coloca no sistema para calcular os pontos finais da matéria de vocês, tá bom? Outra coisa, eu preciso que vocês façam um trabalho, tá? De ação ao
as próximas atividades, tá? Então, como que vai ser essa atividade para vocês, tá? Vocês vão fazer uma pesquisa de sobrancelha e pigmentação labial, tá? Então, vocês vão falar sobre sobrancelha com rena, sobrancelha com micropigmentação fio a fio, sobrancelha que ela é mais sombreada. Então, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre isso, que é o trabalho de vocês, tá? Então, fazer uma pesquisa sobre sobrancelha, micropigmentação e pigmentação labial, tá? Esse trabalho, essa atividade vai valer 300 pontos, tá? E eu preciso que vocês me entregam essa pesquisa no dia 11/5, tá? Essa pesquisa vocês vão me entregar dia 11/5, vale 300 pontos. Eu já vou passar um trabalho para vocês, tá? Para vocês montar um manual de automaquiagem para o dia a dia, tá? Explicando a sequência dos produtos que são utilizados, tá? Como corretivo, base, pó, contorno facial, blush, iluminador, batom, rímel, extensão de cílios ou cílios postiços, tá? Então, vocês vão fazer um manual de automaquiagem. Então, vocês podem fazer como foto ilustrativa, ou colocar foto e colocando alguma observação, tá? E quais são os pincéis utilizados para cada procedimento. Por exemplo, eu passo o corretivo com a esponjinha. Então, vocês colocam, passar o corretivo com a esponja. Então, vocês vão ensinar as pessoas a fazer uma automaquiagem, tá? Como esse trabalho dá um pouco de trabalho, vai valer 1000 pontos, tá? E é para entregar dia 18/5, esse manual de automaquiagem, tá? E também observação, fazer o pós-aula do encontro 10, 11 e 12, tá? Então, no decorrer da semana, vocês já fazem e já me mandam para me dar uma corrigida. E ficou faltando uma aluna que não fez atividade, depois ela entra em contato comigo para mim ver o que aconteceu, tá? Então, essa aluna que não fez atividade no dia 27, entra em contato comigo para ver o que aconteceu, tá bom? As restantes fizeram tudo ok. Vocês pegaram bem a aula, eu fiquei super feliz, porque a maioria foi bem na atividade, ninguém ficou com nota baixa, então eu fiquei super feliz que vocês conseguiram pegar a minha matéria, mesmo com todas essas dificuldades que a gente tem, né? Infelizmente, o nosso governo prolongou um pouco mais nosso isolamento, né? Então, a gente vai até o dia 28 de maio. Enquanto isso, eu estarei dando aula para vocês por aqui. Eu vou ver o que aconteceu, né, no sistema, porque vocês não conseguiram entrar novamente no link, né? Fala que é para vocês ingressar, eu ingresso, para mim aparece tudo ok, mas para vocês não aparece. Então, eu vou verificar novamente com o TI para ver o que está acontecendo, tá bom? Então, a aula de hoje seria modelagem e design de sobrancelha. Então, assim, meninas, hoje a gente tem várias técnicas, né, de design de sobrancelha. Tem pessoas que super trabalham com profissionalismo, trabalha com uma forma adequada, né,
de fazer essa sobrancelha. A sobrancelha é o caixa postal do nosso rosto. Então, sempre tem que procurar uma profissional que realmente ela entende de sobrancelha, né? A gente vê aí no mercado as pessoas que fazem um curso através de YouTube, não fazem a capacitação, né, da técnica e acaba fazendo uma verdadeira meleca no rosto do cliente. Então, quando a gente faz um tratamento de design de sobrancelha, a gente precisa primeiro entender a sobrancelha atual do nosso cliente e fazer a moldura do rosto desse cliente. Então, a gente precisa do paquímetro para verificar realmente onde vai começar essa sobrancelha, onde ela vai ser arqueada e onde ela vai finalizar, né? Então, a sobrancelha é uma moldura do rosto e, quando bem feita, pode valorizar a beleza. Então, hoje a procura é muito grande para esse tratamento de micropigmentação. Não é apenas um detalhe, ela equilibra as linhas do rosto a qualquer mudança na região que altera a expressão. Então, assim, quando a pessoa ela não faz uma geometria correta da sobrancelha, essa sobrancelha pode ficar torta. Se você já faz uma micropigmentação no local, vocês vão ver que quando a paciente ela ficar na posição anatômica para vocês e vocês verem de frente, vai ter uma alteração e isso acaba mexendo com a autoestima da nossa cliente, tá? Então, o formato da sobrancelha também entra e sai da moda, né? Então, nos anos 80, a sobrancelha, ela era considerada a sobrancelha bonita fina, né? Então, nos anos 80, isso era a moda. Então, a moda, ela aparece e desaparece. Hoje, a moda é uma sobrancelha grossa, reta, levemente arqueada, né? Então, a nossa moda hoje é essa, né? No entanto, a seguir a tendência do momento, quando se fala em algo marcante no rosto, não é tão simples. Além disso, existe o fato de que nem sempre o padrão atual combina com a expressão da pessoa. A gente sabe que hoje a sobrancelha grossa, reta e levemente arqueada é moda, só que tem pessoas que não combinam com esse padrão, né? Então a gente precisa ter um bom senso de explicar para o cliente que a gente precisa fazer o desenho conforme a sobrancelha seja da face dele, né? Então, a sobrancelha tem que ser redobrada a atenção. Então, assim, o trabalho do design é importante para as pessoas que nunca tiraram a sobrancelha, né? Então, assim, normalmente quando a pessoa ela quer fazer uma micropigmentação é porque ela já fez um tratamento com rena, né? Então, se a pessoa já fez essa remodelagem com rena, quando ela faz a micropigmentação, ela não estranha tanto, né? Porque fica uma sobrancelha mais marcada. Quando a pessoa ela nunca fez sobrancelha de rena e vai diretamente para a micropigmentação, ela acaba se assustando, porque por ficar marcada, fica escura. Aí precisa passar pelo processo de cicatrização para melhorar, né, o aspecto da sobrancelha e ela ficar mais natural, né? Então, a gente faz a primeira modelagem com a rena para o paciente ver como que vai ser o desenho dessa sobrancelha, tá? Como já mencionado, a sobrancelha sofre influência da moda e de gosto de cada época, por isso é comum encontrar mulheres com sobrancelha muito finas e abertas, comprometendo o olhar. Então, assim, quando você vê uma sobrancelha que ela não seguiu corretamente o padrão do olhar da cliente, ela pode acabar tendo um olhar triste por causa do formato da sobrancelha,
ela pode ter um formato de sobrancelha que abre os olhos dela a mais, isso fica com cara de assustada. Então, tem que ter uma preocupação em relação a tudo isso. E muitas vezes a pessoa não tem essa preocupação, ela faz da forma que ela acha melhor, tá? Então, sempre procurar uma boa profissional para executar esse tipo de procedimento. Então, a geometria dos olhos, a gente sempre faz a base em relação ao nariz, tá? Então, aqui tem uma foto para vocês fazerem aonde que começa a sobrancelha, onde ela arqueia e onde ela finaliza, né? Então, o trabalho de medição da sobrancelha é inicial, né? Então, a gente precisa fazer essa medição para a gente ver aonde que vai ser lançado essa micropigmentação, onde vai ser melhor esse design dessa sobrancelha. Então, isso a gente vê pela geometria dos olhos junto com o nariz, tá? Então, o trabalho de medição da sobrancelha iniciando fazendo-se um desenho com um lápis, acompanhando a seguinte medição. Tem pessoas que fazem essa medição com linha também, tá? É bem interessante fazer essa medição com a linha, né? Você marca a linha com lápis e você acaba desenhando. É bem legal, tá? Então, a linha A marca o início da sobrancelha, então a gente precisa marcar o início da sobrancelha. A linha B é a que passa no meio da íris e marca o ponto principal da sobrancelha, e é a partir desse ponto que se começa a arquear o formato variado. Então, assim, quando a pessoa ela quer arquear muito a sobrancelha, ela acaba ficando com cara de mal, tá? Então, você tem que arquear essa sobrancelha conforme essa sobrancelha seja necessitada, tá? Então, às vezes as pessoas exageram na arqueação da sobrancelha, acaba ficando feio, e essa pessoa, ela acaba tendo uma depressão, né? Eu tenho uma paciente que ela teve depressão aqui na clínica, porque ela foi num lugar para fazer micropigmentação, a mulher arqueou demais a sobrancelha dela e para piorar, a pigmentação ficou verde, né? Então, assim, quem trabalha com pigmentação tem que trabalhar muito e saber muito sobre as cores, porque antes, a maioria dessa pigmentação, as pessoas deixavam a sobrancelha verde, né? Verde, azul, né? Então, as clientes estavam ficando tristes em relação a tudo isso e acabou perdendo um pouco de interesse nessa técnica, tá? Então, a linha C, ela sai do nariz ao canto externo dos olhos, onde se marca o final da sobrancelha. Então, a sobrancelha, ela tem um começo, meio e fim, tá? E precisamos respeitar esse começo e meio e fim. Quando vocês forem fazer o trabalho sobre a arte de modelar a sobrancelha, vocês vão ver que o formato da sobrancelha também além disso, existe o fator de que nem sempre o padrão combina com a expressão da pessoa, né? Então, o design da sobrancelha é o profissional responsável por desenhar sobrancelha, utilizando o conceito de visagismo, recursos técnicos e cosméticos. Então, você precisa ter um cosmético adequado para você fazer esse recurso, né, de tratamento.
Então, tem cosméticos específicos, equipamentos como pinça, especiais, pincéis, pente de sobrancelha, paquímetro, um tipo de régua para verificar a simetria do rosto, né? Por isso que a gente precisa desse paquímetro. É um instrumento de medida muito usado por engenheiros e cirurgiões plásticos para ter maior precisão ao procedimento. Então, assim, para você fazer uma precisão correta de um tratamento de arte de modelagem de sobrancelha, você leva entre 20 a 30 minutos, né? E é possível notar a diferença já na primeira sessão. Então, assim, quando você faz esse procedimento, você demora de 20 a 30 minutos num tratamento de rena, né? Quando a gente faz uma micropigmentação, a gente acaba demorando 1 hora e meia para fazer, tá? Então, na sessão da rena, a gente precisa fazer uma manutenção a cada 15 dias, né? Então, por causa da oleosidade da nossa pele, por causa dos produtos que a gente acaba utilizando, por lavar bastante o rosto. Então, acaba saindo essa pigmentação mais rápida, tá? Quando a gente fala de pigmentação, de micropigmentação definitiva, a gente sabe que demora muito mais, né, para fazer. Então, demora praticamente 1 ano para você fazer. Então, você faz a micropigmentação, depois de 21 dias, 1 mês, você faz o retoque, se você achar necessidade, e você só vai fazer novamente a micropigmentação após 1 ano, tá? Então, ela dura muito mais do que a de rena, tá? Primeiramente, higienizar o local a ser trabalhado com uma loção tônica. A gente precisa fazer, né, essa higienização. Em seguida, são calculadas medidas proporcionais com a ajuda do lápis. Então, a gente precisa do lápis para fazer a marcação todos os pontos, até obter o formato ideal da sobrancelha, tá? Sempre explica para o cliente que para que deve ser daquela maneira, mas se preferir outro formato, sua vontade deve ser respeitada. Então, assim, às vezes a gente estuda e a gente sabe que aquele formato não vai ficar legal para o nosso cliente. Então, o que a gente acaba fazendo? A gente faz o que a gente estudou, quando a gente mostra para o paciente como que vai ficar, ele fala, não quero. Você pode mudar o formato? Aí você explica para o cliente que o formato correto seria o que você indicou, mas você acaba fazendo que o cliente, a vontade do cliente, sempre respeitar isso, tá? A escolha da pinça é muito importante, tá? Pois ela tem de ser firme e não deve arrebentar o pelo. Então, às vezes a pessoa, ela compra qualquer pinça, né? E na hora de fazer a sobrancelha, ela acaba quebrando o pelo no meio. Então, a gente não pode acontecer isso, tá? Então, na hora de escolha, faça um teste no pelo do braço, ou os pelos devem ser retirados sempre no sentido do crescimento. A gente precisa respeitar o crescimento do pelo e fazer essa remoção, tá? Ao finalizar, usa-se um creme calmante no local para acalmar essa pele onde foi trabalhada, para aliviar a hiperemia causada pela remoção dos pelos. Então, a gente sabe, quando a gente vai fazer a remoção do pelo vai dar uma hiperemia. Então, a gente precisa acalmar essa pele, né, para não dar tanto vermelhidão, tá? Fazer a sobrancelha sem auxílio de um profissional traz um risco muito grande, tá? De tirar alguns pelos errados. Muitas pessoas acabam fazendo um tratamento de design de sobrancelha com profissionais, porém, ela acaba tentando fazer em casa. Ela vê você executando
a técnica e acaba não fazendo corretamente e acaba tirando um pelo errado. Quando acontece isso, acaba prejudicando o nosso procedimento. Por quê? Porque a gente tem que esperar esse pelo crescer para fazer novamente um outro design, tá? Isso é suficiente para comprometer o formato harmonioso do rosto. Com isso acontece, é aconselhável deixar a sobrancelha crescer e tirá-la novamente de forma adequada. Tá? O trabalho do design é importante para as pessoas que nunca tiraram a sobrancelha, pois assim, desde a primeira modelagem, ela já fica na forma ideal para o rosto e na sequência é só retirar o excesso e manter o desenho, né? Então, se a paciente ela pega uma confiança em vocês, ela vai sempre procurar vocês, então ela sempre vai fazer com vocês, então vai ser muito mais fácil. Você vai fazer o design e você vai manter esse design a cada 15 dias, só tirando o excesso de pelo, né? Então, a procura masculina por esses serviços também é muito grande, tá, gente? O homem está procurando muito, né, o design de sobrancelha. Hoje, em barbearias profissionais, os barbeiros já estão fazendo aquela promoção corte, barba e sobrancelha, tá? Então, os barbeiros já estão fazendo essa promoção nas barbearias do nosso país. As medidas dos serviços masculinos são igualmente respeitados, só que de forma diferente, né? Nas mulheres, elas costumam se arquear as sobrancelhas e nos homens, ela é retirada de forma mais reta, né? Então, procurando deixá-la mais natural possível. Então, a diferença do design de sobrancelha do homem e da mulher é que a mulher, a gente arqueia a sobrancelha dela e o dos homens, a gente deixa ela no formato mais reta e mais natural possível, tá? Atualmente predomina o padrão de sobrancelhas mais grossas e retas e levemente arqueadas. O formato arredondado e fino não é mais usado, tá? Então, quando a pessoa fala assim, eu quero um formato fino, você explica para ela, né? Se o rosto dela combinar, ok. Mas hoje não existe mais isso, né? As pessoas que fazem a pigmentação de sobrancelha, elas já fazem porque elas não querem mais as sobrancelhas mais finas, tá? Como eu já mencionei um pouco mais para frente, as sobrancelhas sofrem de mudanças, né, de gosto, de época. Por isso é comum encontrar mulheres com sobrancelhas finas abertas, comprometendo o olhar. Então, as diferenças individuais devem ser consideradas pelos cujos e pelos crescimentos mais rápidos que a das outras, tá? Então, tem pessoas que a sobrancelha cresce muito rapidamente e tem pessoas que a sobrancelha elas não crescem, então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Aquelas com sobrancelhas naturalmente arqueadas, outras mais retas, por isso indica-se mantê-las o mais natural possível, já que o corpo possui sua anatomia própria. Então, cada pessoa tem a sua própria anatomia, cada pessoa, ela tem um formato no olhar, não adianta mudar a própria anatomia da cliente, porque fica feio. E cliente é assim, se ela gosta, ela indica para uma, duas. Se ela odeia, ela fala para o bairro dela, para o próximo e para o próximo, tá? Então, tomem cuidado em relação a isso. Se vocês acharem que não é o correto a formação da sobrancelha da sua cliente, ela quer um formato que você acredita que não funciona, não façam, né? Tem profissionais e profissionais. Trabalhe por amor, trabalhe por competência, não trabalhe por dinheiro
ou trabalhem por falta de interesse, né? Sempre pense que vocês podem estar nessa situação, né, de um profissional fazer de qualquer jeito a sobrancelha de vocês, e isso acaba mexendo com a autoestima de qualquer pessoa, tá? Então, antes de vocês fazerem qualquer coisa do tipo, faça uma capacitação, né? É sempre bom fazer uma capacitação. Aqui na clínica, eu só faço sobrancelha com rena. Eu sou louca para fazer o curso de pigmentação de sobrancelha. Eu acho super válido, está crescendo muito no mercado, né? Então, hoje, um design de sobrancelha com rena, a gente paga no máximo R$ 45 no design de sobrancelha, né? Uma micropigmentação boa, você não paga menos de R$ 350, né? Então, eu gosto muito, 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 muito da técnica de micropigmentação. Sou louca para fazer, né? Ainda não tive oportunidade. Eu queria muito fazer esse ano, mas com tudo, né? Praticamente essa pandemia atrapalhou o nosso ano eletivo. Eu acredito que esse ano não vou conseguir fazer esse curso ainda. Mas eu tenho vários contatos de micropigmentadoras boas, né? Onde eu fiz a minha também, é uma pessoa, uma profissional muito boa. O nome dela chama Raíssa Guerra. Depois, se vocês quiserem seguir ela no Instagram, ela é muito boa, uma micropigmentadora muito boa, e ela dá curso. Então, eu indico a Raíssa, porque eu conheço o trabalho dela, eu sempre indico às minhas pacientes que querem fazer micropigmentação com ela, porque eu sei que o resultado é legal, e ela respeita muito a geometria do olhar do cliente, né? Nem sempre o que a cliente espera acontece na primeira sessão. Então, às vezes a pessoa, ela fica muito frustrada. Quem trabalha com rena, a paciente, se ela tem uma oleosidade excessiva na pele, ela acaba prejudicando, né, o nosso design, porque sai muito rápido, né? Quanto mais a pele for oleosa, mais rápido vai ser essa tinta, porque é uma tinta, né? A rena é uma tinta que faz a pigmentação. Então, a paciente, ela fica frustrada porque ela faz hoje, daqui 3 dias já saiu a rena. Então, assim, se a pele da cliente ela é muito oleosa, ela não vai segurar essa pigmentação, orienta a cliente o risco que ela vai correr, né? Não mente para a cliente, né? Tem cliente que faz esse tipo de procedimento para uma festa, né? Então, uma noiva, uma festa à noite, um casamento, vai ser madrinha de casamento, vou ser debutante, vou sair para um jantar de trabalho, eu quero marcar minha sobrancelha, isso é legal, né? Então, vocês precisam falar para a cliente que nem sempre na primeira sessão ela vai ter o resultado atingido e o resultado adquirido, tá? Já que muitas vezes os pelos foram retirados, desobedecendo o formato natural, não sendo possível resgatar o formato original imediatamente. Então, assim, quando a pessoa tem o costume de fazer a sobrancelha em casa, ela acaba tirando o excesso dessa sobrancelha e acaba modificando. Então, até a gente recuperar essa sobrancelha, até a gente ver que essa sobrancelha, ela voltou o padrão original, acaba demorando, né? Então, acaba demorando uns 2, 3 meses, tá? E tem pelo que, às vezes, a sobrancelha, ela nem volta. Isso é muito triste, às vezes a sobrancelha nem volta, tá? Então, a sobrancelha, ela dá uma harmonia facial muito legal na nossa face.
Eu gosto muito, né? Então, o que devemos considerar ao desenhar uma sobrancelha, né? O gosto pessoal do cliente, a cor dos olhos, a expressão e anatomia do rosto, o formato do rosto e o corte do cabelo, né? O que devemos considerar na hora que a gente faz esse desenho? Então, eu falo para você, a gente tem que considerar a expressão e anatomia do rosto, tá? Então, se a gente não consegue respeitar isso, fica difícil da gente fazer um design adequado. Outra coisa que sempre me perguntam, né? Qual é a importância de uma sobrancelha bem delineada no rosto de uma pessoa? Então, eu sempre falo, é equilibrar as linhas e valorizar a beleza do rosto, definir as linhas do corpo, melhorar o contorno do rosto, modificar o olhar, harmonizar o rosto com corte de cabelo. Eu falo sempre que é equilibrar as linhas e valores a beleza do rosto, né? Então, a gente precisa fazer esse alinhamento na face, tá? Quais são os instrumentos, né, utilizados pelo profissional de design de sobrancelha para realizar seu trabalho, né? Então, as pessoas colocam, pinças, pincéis, pente de sobrancelhas, e paquímetro, paquímetros, pinça e esquadro, pinça, esquadros e tesouras. Eu falo que para você ser uma instrumentadora de tratamento de sobrancelha, você precisa, sim, da pinça, pincéis, pente de sobrancelha e paquímetro. É as coisas que você precisa ter, né? No design de sobrancelha com rena, você tem rena castanho médio, rena castanho médio claro, castanho médio escuro, loiro claro, né? Então, assim, o erro é as pessoas colocarem a sobrancelha muito preta, né? Então, quando você faz essa sobrancelha muito preta, você acaba assustando o cliente, fica com ar de palhaço, né? Então, tomem cuidado em relação a isso, com a cor da pigmentação que vocês vão utilizar no tratamento de design de sobrancelha com rena. Eu aqui na clínica, eu utilizo muito o castanho claro e o castanho médio, tá? Então, eu consigo fazer essa mistura que dê para todos os fototipos de pele, até fototipo 1 até o fototipo 5, né? Então, os mais negros africanos. E assim, a paciente, ela tem que entender que quando você faz o design de sobrancelha com rena, você precisa remover, né? Ela fala, nossa, vai ficar desse jeito? Não, não vai ficar desse jeito escura. Você precisa esperar, né, o tempo correto para remover essa rena. Tem profissionais que deixam a rena por 5, 10 minutos. Isso não vai adiantar, não vai pigmentar. O correto é você deixar no máximo de 30 a 45 minutos agindo essa rena na sobrancelha do cliente. Nossa, professora, 45 minutos demora muito. Sim, demora bastante. Se você for calcular o tempo de você fazer a marcação geométrica, o tempo de aplicação da rena e o tempo da duração da rena, você acaba demorando praticamente 1h30 para fazer uma sobrancelha perfeita, tá? E tem gente que faz sobrancelha em 10, 15 minutos, né?
Tem pessoas que conseguem, eu particularmente, eu não consigo. Se a pessoa já tem um formato, essa pessoa já é minha cliente, em meia hora, 45 minutos, eu consigo executar esse procedimento. Mas se é a primeira vez desse cliente, eu nunca coloquei a mão, eu não conheço ele, eu demoro 1h30. Meninas, sempre façam a ficha de anamnese desse cliente, né? Ai, professora, para a sobrancelha precisa? Precisa, porque você não vai saber se essa cliente, ela tem alergia ao tônico que você utilizou para fazer a higienização dessa pele, se ela é alérgica à loção calmante que você utilizou para diminuição da hipermeação, hiperemia dessa pele por vermelhidão, você não sabe se ela é alérgica à rena que você utilizou. Isso é segurança pro profissional, tá? Então, lembre sempre disso. O profissional sempre tem que ter em mãos alguma coisa que fique a favor se acontecer alguma coisa, tá? Eu faço o termo de consentimento do cliente para executar a técnica de sobrancelha. Eu falo para ele assinar, falo para ele me mostrar uma foto depois de 2 dias após a aplicação. Eu tiro foto antes, eu tiro foto durante, eu tiro foto depois. Tá? Por quê? Porque isso é uma forma de vocês fazerem propaganda, né, do trabalho de vocês, porque as pessoas, elas contam muito com o antes e depois do cliente, isso é muito válido. Eu gosto muito de fazer o antes e depois do meu cliente, para ele ver e para eu ter um monstruário para minha próxima cliente, né? Ah, mas como que vai ficar? Você tem alguma foto que você possa me mostrar do seu trabalho? Ela sempre pergunta e isso é normal, tá? Então, tenta fazer uma pastinha de sobrancelha, mesmo no celular, ou depois vocês fazem um catálogo, não tem problema nenhum, mas sempre deixa no consultório de vocês ou na clínica de vocês para uma referência, tá? E lembre-se também que se a sua cliente gostar do seu trabalho, ela acaba indicando você para outras pessoas. Qual é o meu marketing aqui na clínica? Se a minha paciente ela faz um design de sobrancelha, eu dou uma maquiagem para ela, né? Tipo, eu preparo somente a pele dela. Faço uma base, um pó, um blush e um batom. Quando ela se vê na frente do espelho com tudo harmonizado, ela fala, gente, eu sou outra mulher, né? E realmente, se você mostrar para sua cliente que você consegue fazer tudo isso e mostrar para ela como que vai ficar perfeito essa junção, né, da maquiagem com o design de sobrancelha, o corte de cabelo, né? Então, tem muitas pessoas que já vai na sua clínica, que já tem o procedimento capilar, ela já faz um corte de cabelo, um chanel de bico, faz uma sobrancelha de rena, e você faz uma leve maquiagem nela, é outra pessoa, né? Então, faça o antes e depois. Isso ajuda muito, muito, muito mesmo. E vocês vão ver que vai surgir bastante cliente no estabelecimento de vocês. Outra dica que eu dou é vocês fazerem promoção. Quando a cliente ela gosta do design de sobrancelha, faça um pacote para ela mensal. Você ganha e ela ganha, né? Então, por exemplo, a paciente ela faz um design de sobrancelha comigo e ela vem fazer a manutenção a cada 15 dias, eu cobro 230 por mês. Então, 230, quem não tem medo de agulha, né? Porque se você for parar para pensar
230 para fazer rena, para limpar, acaba mais fácil ela fazendo uma micropigmentação que custa R$ 300 e dura um ano, né? Então, eu sempre falo isso, mas eu consigo fazer isso aqui na clínica. Dar promoção, fazer uma drenagem, dar um design de sobrancelha, porque ela já conhece o meu trabalho. Uma limpeza de pele, eu já vejo que a sobrancelha dela já tá crescida. Eu falo, olha, posso limpar sua sobrancelha? Cortesia da casa, porque a gente acaba usando só pinça, né? Então, a nossa mão de obra é muito pouca, se a gente for pôr na ponta do lápis. Então, a cliente, ela fica super feliz com o resultado, porque você agradou ela de todas as formas, um tratamento facial, e você acaba já fazendo a sobrancelha. Então, uma dica que eu dou para vocês também, tá, meninas? Meninas, eu vou deixar essa aula ó, no Rava, vou colocar o link, tá? Então, essa aula é a aula do encontro 11, então vou deixar lá disponível para vocês. Não esqueçam de fazer os pós-aulas, tá? 10, 11 e 12 e me mandar para corrigir e fiquem atentas às atividades que eu passei para vocês, a data de entrega, porque vai valer o ponto por segundo bimestre, tá bom? Beijo, desculpa mais uma vez, eu vou verificar tudo certinho porque que vocês não conseguiram ingressar nessa aula, tá bom? Beijo.